Vamos lá. Pessoal, em nosso último encontro, nós falamos sobre os processos de eletrização mais comuns, que são inclusive abordados na maior parte dos livros didáticos. Vimos eletrização por contato, por eletrização por atrito e por indução. Tá? No processo por atrito, bastava você pegar dois corpos neutros e esfregar um no outro. Um deles perdia elétrons, enquanto o outro ganhava elétrons. Quem perdia elétrons ficava eletrizado positivamente. Quem ganhava elétrons ficava eletrizado negativamente. Então, no processo de eletrização por atrito, ao final do processo, os corpos ficam com sinais trocados. A eletrização por contato é um pouco diferente. Você pega um corpo já eletrizado e coloca ele em contato com um corpo que está neutro. Por exemplo, e nesse caso o corpo neutro, ele passa a dividir as cargas elétricas com o corpo eletrizado. O resultado, o sistema tende a um estado de equilíbrio e no final os dois ficam eletrizados com carga de mesmo sinal. Então um corpo positivo deixa um corpo neutro também eletrizado positivamente. Já um corpo negativo deixa um corpo neutro eletrizado também negativamente. Mas os dois corpos ao final tendem a ficar no estado de equilíbrio. Chamamos esse estado de equilíbrio eletrostático. A terceira forma que nós vimos, chamada eletrização por indução, nesse caso um corpo eletrizado ele é aproximado de um corpo neutro. Essa aproximação polariza o corpo neutro, fazendo com que um lado dele fique positivo e o outro lado fique negativo. O primeiro corpo eletrizado ele é chamado de indutor. Então, se o indutor, por exemplo, for positivo, ele polariza o corpo induzido ao lado dele, ficando negativo e do outro lado positivo. Resultado, esse corpo polarizado, ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons para um terceiro corpo neutro na jogada. O resultado, esse terceiro corpo neutro, ele pode fornecer elétrons para esse segundo corpo, e o segundo corpo que estava neutro passa a ganhar elétrons e fica eletrizado negativamente. Ou, se o indutor for negativo, ele polariza o contrário agora, do lado do induzido, o lado do negativo, o lado positivo, e do lado contrário, o lado negativo. Se você ligar um terceiro corpo, esse polo negativo perde elétrons. E aí o corpo que estava neutro, perdendo elétrons, fica eletrizado positivamente. Então, no processo por indução, ao final do processo, os dois corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos. Então, das três formas que nós vimos, a única forma de eletrização em que os corpos ficam com sinais iguais é eletrização por contato. Porém, existe uma quarta forma de eletrização que pode ser cobrado em muitas provas de vestibulares por aí. Essa quarta forma é chamada eletrização por efeito fotoelétrico. Ou seja, de que maneira um corpo pode ficar eletrizado dessa forma? Através da ação da luz. Foto significa o quê? Luz. Então, a eletrização por efeito fotoelétrico significa que nós podemos deixar um corpo eletrizado a partir da incidência de luz sobre ele. Não é qualquer luz que dá o efeito fotoelétrico com facilidade. Tá? Existem algumas radiações que são mais fáceis de observar esse tipo de efeito. Por exemplo, a luz azul pode produzir efeito fotoelétrico com facilidade, a luz violeta e a luz ultravioleta. Inclusive o raio-x, que é um tipo também de luz que nossos olhos não veem assim como ultravioleta, que também pode produzir o efeito fotoelétrico. Nesse caso, como é que ocorre a eletrização? Bom, aí nós temos que voltar à teoria atômica. Na teoria atômica, a gente viu que o núcleo é rodeado de elétrons, compondo a eletrosfera, e que esses elétrons distribuem-se ao redor desse núcleo em níveis de energia, ou também chamado de camadas de energia. As camadas mais internas têm menos energia, as camadas mais externas têm mais energia. E aí o que acontece? O elétron ele pode saltar de uma camada para outra. Por exemplo, de uma camada menos energética, uma camada mais energética. De que jeito? Recebendo energia da luz. A luz pode fornecer uma certa quantidade de energia que nós chamamos de fóton, certo? Esse fóton, que é a quantidade de luz, que é a partícula de luz que vai atingir o elétron, contém uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia, contida no fóton de luz, atinge o elétron. O que o elétron vai fazer com essa energia? Ele vai absorver. De um estado menos energético, então ele passa para um estado mais energético. E o que o elétron faz quando ele passa para um estado mais energético? Ele salta de uma camada menos energética para uma camada mais energética. Porém, e se esse elétron já estiver na última camada do átomo, a chamada camada de valência, e ele recebe um fóton de energia altamente energético, tipo a luz azul, a luz violeta ou ultravioleta,
ele vai receber essa energia e vai ficar excitado, vai ficar com mais energia, ele tende a saltar para uma camada mais energética. Põe ele, já está na última camada. Se ele salta agora, o que vai acontecer com ele? Ele cai fora do átomo. Aí se o átomo perde esse elétron, o átomo fica ionizado, ele fica eletrizado. Então eu posso eletrizar um átomo fazendo incidir sobre ele uma radiação que tenha grande quantidade de energia por fóton de luz que esteja chegando. Que tipo de radiação tem essa quantidade de energia? A luz azul, a luz violeta, a luz ultravioleta e o raio X. Então nesse caso, na eletrização por efeito fotoelétrico, o que nós temos? Tá? A radiação energética na cor azul, violeta, ultravioleta, ou raio-x, energiza os elétrons da camada de valência. Da camada de valência dos átomos. E aí o que vai acontecer? Se os átomos de um corpo recebem essa radiação energética e os elétrons ficam energizados, o que vai acontecer com eles? Eles pulam para fora, tá ok? Desse átomo. Resultado, o átomo fica eletrizado. Então vamos imaginar que eu tenho uma placa metálica aqui. Tá? Nós temos aqui uma pequena placa metálica. Você pode perguntar, por que uma placa metálica? Porque os metais, eles são materiais que têm grande facilidade de perder elétrons. Eles perdem elétrons com grande facilidade comparado aos não metais. Ok? Então os elétrons são fracamente ligados ao seu núcleo. O que acontece se eu irradiar aqui uma luz, por exemplo, ultravioleta? Essa radiação ultravioleta ela vai energizar os elétrons que estão contidos nos átomos da placa aqui, não vão? Os elétrons já estão na camada de valência e, inclusive, eles podem se transitar com muita facilidade entre os outros átomos metálicos. E aí, como eles são fáceis de serem arrancados, o que acontece com eles? Eles pulam fora. Certo? Então, se o metal passa a perder elétrons, o que acontece com o metal? Ele fica eletrizado. Com carga de que sinal, se ele perde elétrons? Fica positivo. Aí, o metal passa a adquirir uma carga positiva. Então, eu posso deixar um corpo eletrizado, irradiando sobre ele o quê? Luz de alta energia, como é o caso da luz azul, violeta, ultravioleta, o raio X. E aí a gente consegue fazer esse metal ficar eletrizado. Entendido, pessoal? Então não é só o processo de atrito, contato e indução que eletriza. A gente também consegue eletrizar por efeito fotoelétrico. Por quê? Porque essa luz, a luz, ela é formada de fótons. O que são fótons? São corpúsculos de luz. E esse corpúsculo possui uma certa quantidade de energia. Na física, a gente chama essa quantidade de energia que os fótons possuem pelo nome de quantum. Pelo nome de quantum. Tá? Então, o quantum é a quantidade de energia que um fóton de luz possui. E se esse quantum é uma quantidade de energia suficiente para arrancar os elétrons, o que acontece com os elétrons? Eles caem fora. Então, imagina que eu tenho metal irradiado com luz ultravioleta. Chega um monte de fótons nesse metal. Cada metal possui um certo quanto de energia, certo? Esse quanto de energia é energético, porque eu estou pegando uma radiação com alta energia. Ao irradiar esses elétrons, eles absorvem esse quanto de energia e fazem um salto. Só que como ele está na última camada, não tem mais camada para saltar, então ele pula fora do átomo. Aí o átomo fica eletrizado e, resultado, o metal fica eletrizado. Ok? Então, nesse sentido,
todo material, ok? Ele possui átomos e esses átomos possuem elétrons. Porém, os metais, eles têm elétrons fracamente ligados a esse núcleo. Irradiou-se luz, como a luz é formada de fótons, e esses fótons são pequenos corpúsculos de luz, certo? Esse corpúsculo possui uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia eu chamo de quântum. Se esse quântum é uma quantidade relativamente suficiente para arrancar esse elétron, o elétron cai fora e aí o metal fica eletrizado. Ok?